Tá ligado? Todo mundo tá ouvindo. Vamos lá. Servidores públicos de Sete Lagoas apreensivos e com razão. Afinal, não sabem quando vai receber, né? E quanto vão receber. Eu vou falar disso daqui a pouco. Não só desse assunto, como demais assuntos que estarão aqui no Pimenta nos Olhos. Meu nome é Marcílio Maran, eu falo da cidade de Sete Lagoas, diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado aqui em Sete Lagoas, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. E hoje são dia 14 de abril do ano de 2020, mais um dia em que a maioria das pessoas estão aí confinados devido ao coronavírus, que, de certa forma, trouxe aí um pânico geral à população, né? Muito mais pânico do que doença. Se você analisar, no geral, o país, porque nós somos um continente imenso e cada região é atípica, nós temos aí culturas diferenciadas, portanto, o coronavírus age de determinadas formas em regiões diferenciadas do nosso país. Então, isso não foi observado ainda, ou foi observado e ignorado, mas nós somos um país atípico. Mas nós vamos agora nos render à nossa querida Sete Lagoas. Vamos aqui para o nosso mundinho, Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma cidade de mais ou menos 250 mil habitantes, estamos beirando aí 250 mil habitantes, e é uma cidade que possui aí um setor industrial muito ativo. Algumas indústrias locais, como o Grupo Calcete, por exemplo, a Calcete em especial, ela é responsável pelo funcionamento de outras indústrias. Se a Calcete parar, para várias indústrias de Sete Lagoas, devido ao produto que elas fornecem, principalmente para os alto-fornos, que geram aí centenas de milhares de empregos em Sete Lagoas. Nós temos aí centenas, para não dizer milhares de famílias que dependem exclusivamente do setor industrial. E a Calcete é a responsável por fornecer um produto, e esse produto da Calcete ele é especial para a fabricação aí do ferro-gusa, para a manutenção dos fornos de ferro-gusa. Portanto, meus amigos, essa Calcete, por exemplo, eu estou citando ela como exemplo, porque ela continua funcionando a 1000 por hora. Seus funcionários continuam recebendo em dia, ninguém perdeu seu emprego, os empregos estão garantidos também nas siderúrgicas, porque as exportações desse produto não pararam, não vão parar, porque o mundo precisa desse produto para outros subprodutos que são fabricados através do ferro-gusa e por aí vai. Sete Lagoas poderia dizer que está salva devido à sua indústria, mas não é bem assim. Prestem atenção. O imposto que é arrecadado das indústrias vem através do FPM do governo federal, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo de participação é provindo não só da arrecadação do Fundo de Participação do município, não é só devido à arrecadação, digo a vocês, das indústrias, como também daquilo que circula em termos de imposto de renda. Portanto, uma arrecadação histórica nós tivemos aí no último ano do imposto de renda, e as indústrias em si têm contribuído para que o FPM seja engordado aí Brasil afora. Então, no caso de Sete Lagoas, como eu disse para vocês, é atípico. Atípico por quê? Porque o nosso FPM, que gira em torno de R$5.000 por mês, ele está completamente, pode-se dizer assim, comprometido. Sabe por quê? Devido a governos passados. Alguns governos que resolveram comprometer o FPM através de empréstimos e esse dinheiro não chega mais a Sete Lagoas. Desses 5 milhões, quero eu acreditar, e me corrijam por favor, que depois eu passo os dados, que deve chegar aí 100, 200 mil que sobra para Sete Lagoas, o que não é nada. Aí vocês me perguntam, mas como é que Sete Lagoas vai sobreviver? Bom, nós temos outros tipos de impostos. Nós temos aí, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Esse imposto, ele vem do comércio e dos prestadores de serviço. Mas aí tem um detalhe, meus amigos. O comércio está praticamente todo fechado. Não existe arrecadação e nem vai haver nos próximos 90 dias. E não é só isso, tá? Os prestadores de serviço, alguns continuam prestando seu serviço, mas a grande maioria está aí, de uma certa forma, paralisado devido a essa crise que foi instituída pelo mais medo do que doença, Brasil afora. Então nós estamos diante de um quadro difícil aqui especificamente em Sete Lagoas, devido ao FPM e devido também ao ICM, que seria uma dependência, inclusive, das cidades circunvizinhas, que vive exclusivamente de FPM e de ICMS. Nós tivemos um governo
passado estadual do Pilantrel, esse ex-governador Fernando Pimentel, que eu gosto de chamar de Pilantrel devido aos processos que esse pilantra carrega pelas costas, ele não só endividou o Estado, como quebrou Minas Gerais. Acabou de quebrar. Já vinha sendo quebrado por governos anteriores, né? E agora acabou de quebrar com o Fernando Pimentel. Está aí o Romeu Zema tentando colocar a casa em ordem, tentando fazer com que o Estado continue andando e, obviamente, a esquerda não deixando que isso aconteça, apesar dos seus conchaves também com a esquerda, porque o Novo tem esse detalhezinho, né, de ligação com a esquerda, não esqueçam disso, tá? Não é de Novo, não tem absolutamente nada, porque é um partido de banqueiros. Mas vejam bem, meus amigos, vamos voltar ao nosso mundinho. O servidor público de Sete Lagoas está preocupado e com razão. E tem que ficar preocupado mesmo. Vocês que não receberam até agora dificilmente vão receber, eu sinto muito dizer isso. É desanimador e isso aí é devido à má política aplicada por governos anteriores e pelo atual governo. Exatamente. A prioridade do funcionário deveria ser sempre, desde o primeiro dia, colocar rigorosamente em dia a folha. Isso não aconteceu. Em alguns momentos houveram pagamentos, em alguns momentos houveram uma folha paga e atualizada, mas isso agora, como está ocorrendo, né, é um segredo da caixa de Pandora da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Eu participo de um grupo de rede social de Sete Lagoas, que é um grupo de servidores públicos de Sete Lagoas. Hoje eu vi esse grupo remover o presidente da Câmara Caramelo e remover também lá do grupo o prefeito Duílio de Castro. Foram removidos pelo grupo dos servidores. E, logicamente, isso aí é apenas uma dica para o que vai acontecer esse ano nas eleições, se elas acontecerem. Os políticos serão removidos do poder. Isso aí vale para toda a classe política do Brasil. Porque aqueles que estiverem adotando medidas extremistas, como, por exemplo, eu posso citar lá o estado de São Paulo, Dória, esse se enforcou definitivamente. É a polícia manifestando aí a sua vontade de servir o seu governador, e no civil o seu governador, que eu estou dizendo não da polícia militar, mas da polícia da cidade, né, da guarda municipal da cidade, naquele ímpeto de servir ao governador, estão prendendo pessoas que estão simplesmente sentadas numa praça, como vários vídeos que circulam pela internet estão nos provando. Então esse regime ditatorial que foi adotado lá, ainda não foi adotado aqui em Sete Lagoas, ainda não foi adotado em cidades de Minas Gerais, não existe notícia, o povo mineiro é mais pacato, porém o povo mineiro não é bobo, o povo mineiro está atento. E quando eu digo que haverá uma morte de políticos, não pelo coronavírus, mas causado pelo coronavírus, a vida política deles está ferrada. Vamos lá ao exemplo dos senhores vereadores. Eu perguntaria aí a algum vereador que esteja ouvindo esse vídeo, áudio nosso, se por um acaso eles estão servindo a comunidade, prestando algum serviço social que não seja, obviamente, o de estar lá, que não é um serviço social, que é uma obrigação de estar lá, né, votando os seus projetos, verificando as suas leis. Por acaso vocês estão fazendo isso? O Hospital Nossa Senhora das Graças, né, que está precisando aí de voluntários, algum de vocês prestaram assistência ao Hospital Nossa Senhora das Graças? Nós tivemos aí uma campanha de arrecadação de fundos para o Hospital Nossa Senhora das Graças, através do Juntos pela Vida, e eu não vi nenhum vereador participar. Eu não vi nenhum vereador dar as mãos e estar junto, muito menos o prefeito da cidade. Portanto, nós temos aí a morte dos políticos causada pela inércia deles. Outro dia eu me encontrei com um determinado vereador na Caixa Econômica Federal, tirando o seu dinheirinho do caixa. Eu o cumprimentei, ele olhou para mim, me cumprimentou, né, meio desconfiado, mas eu pensei comigo, esses vereadores recebem o salário deles em dia. O que eles estão fazendo pela população? Não que eles tenham que dar o salário deles para o povo. Eu digo o seguinte, será que eles estão prestando um serviço nesse momento drástico? Fica aí a pergunta e cada um de vocês, vereadores, demonstrar o que estão fazendo. É muito fácil sentar em casa, diante de uma câmera, diante de um microfone e ficar votando lei e paparicando um ao outro, que é o que vocês sabem fazer muito bem nas sessões que eu tenho participado. É muito, Vossa Excelência está correto, é muito bom o nome dessa rua que nós demos, que boa lembrança que nós tivemos desse fulano, de cicrano, vamos homenagear cicrano. Não, meus amigos, é muito mais do que isso. A Câmara vai ser renovada, podem ter certeza, o povo não vai perdoar. E eu gostaria de lembrar aqui, né, que às vezes tem essa questão do que é essencial, e as pessoas pensam o que é essencial de abrir, o que não é essencial. Tudo é essencial. Todo comércio é essencial.
todo prestador de serviço é essencial, porque todos precisam trabalhar, todos precisam receber, todos os empresários, pequeno, médio ou grande, precisam estar com suas empresas abertas para poder estarem aí recebendo o seu pão de cada dia e pagando as suas obrigações. Se tudo estiver paralisado, como a maioria está paralisada, não vai ter arrecadação, senhor prefeito. Não vai ter arrecadação, senhores vereadores. O dinheirinho seus, por enquanto, vai continuar caindo, mas vou voltar a dizer, esse ano é ano de eleição e vai haver uma renovação geral. E atenção, senhores deputados, para vocês que também estão aí em casa fazendo as suas lives, participando das suas reuniões, não pensam que o povo esqueceu de vocês. Não pensam. Vão lembrar de vocês nessa eleição e vão lembrar de vocês em 2022. A mudança tem que ser geral. Geral. Infelizmente. Temos boas pessoas na política? Temos. Sete Lagoas tem bons vereadores? Muito pouco, mas tem. Sete Lagoas, o Brasil no todo tem bons prefeitos? Tem bons prefeitos, mas infelizmente vão pagar o preço. Governadores merecem ser reeleitos? A maioria não. A maioria, você sabe, são traidores da pátria. Então eu termino hoje deixando aqui a minha indignação, principalmente pela nossa cidade de Sete Lagoas. Vocês que estão em casa, vocês que estão confinados, tenham a consciência de que existem pessoas trabalhando pelo Brasil. E eu citei aqui o Grupo Cal7, existem outras indústrias funcionando em Sete Lagoas, e esses industriais que são a ponta de linha continuam trabalhando. E eu digo também que existe o pessoal, o homem do campo, o pequeno agricultor, os grandes agricultores, os pecuaristas, eles continuam trabalhando. Os caminhoneiros, esses aí, a grande maioria, continuam trabalhando e transportando. Existem muita gente que continua trabalhando, mas a grande maioria está em casa, afinada, com medo, com receio, por causa dessa imprensa apodrecida que existe no Brasil. E Sete Lagoas, eu termino dizendo, não é diferente. Nós temos uma imprensa aqui, principalmente, que participa de WhatsApp, que tudo deles é colocar, coronavírus está com tantos doentes, Sete Lagoas aconteceu isso, né? Tantas pessoas morreram, fazem questão da má notícia. Não trazem esperança. A esperança que eu trago para vocês é: confie em Deus, confie em Jesus, confie naqueles que estão trabalhando, confie naqueles que querem o progresso do país. Enfim, confie em si próprio e vá trabalhar. Vá trabalhar, porque você não pode morrer de fome, sua família não pode morrer de fome, sua empresa não pode quebrar. E se nós tivermos de reunir toda a comunidade para exigir que a administração pública municipal tome uma medida mais amena na cidade, nós vamos fazê-lo. E já começamos agora fazendo isso. Porque creiam vocês, porque quando foi deixado por conta, e isso aí foi um dos ministros, né? O Alexandre de Moraes diz que cada prefeitura, cada governador tem autonomia sobre sua cidade ou seu estado. Então, meus amigos, prestem muita atenção. Sete Lagoas tem a sua autonomia e é só nós fazermos um alinhamento nessas questões. Para ficar em casa somente aquelas pessoas que correm risco, que têm doenças pré-existentes, que correm risco, essas devem ficar em casa sendo monitoradas. Mas aquelas que têm condições de sobrepor esse vírus, passar por essa crise, porque todos vão pegar esse vírus, mas aquelas que poderão adquirir imunidade, aquelas que poderão se precaver, que estejam na rua trabalhando, que estejam em suas empresas trabalhando. Vamos cuidar melhor da nossa cidade. Vocês aí, cuidem melhor da cidade de vocês, porque aqui em Sete Lagoas o prefeito já afinou pro Calil. Duílio, você afinou pro Calil, infelizmente. O Calil, aquele ditador vagabundo lá da cidade de Belo Horizonte, né, prefeito de Belo Horizonte, que quer ser governador, aquele que simplesmente zomba do sagrado, e eu já disse isso no ano passado, ele tem os dias dele também contado, porque Calil jamais chegará a governador de Minas Gerais. Já provou ser um ditador e ninguém quer ditador. Então tomem cuidado também vocês prefeitos que estão agindo como ditadores em seus municípios. A vida política de vocês está acabada. Podem ter certeza, e começa esse ano. Um forte abraço a todos vocês. Eu sou Marcílio Maran, da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Fiquem com Deus e vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço.